Olá, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Sou a professora Rita, né? E eu vou relembrar para vocês a aula que teve ontem no Centro de Mídias. Falou sobre linguagem verbal. Peraí que eu errei aqui a imagem. Falou sobre a imagem verbal, que são exemplos de carta, bilhetes, texto, né? Reportagem, entrevista, e-mail, chat, sala de bate-papo, fórum, online e etc. Nós falamos também foi falado também da linguagem não verbal, exemplo, gestos, semáforo, placa de trânsito, desenho, símbolo, dança, pintura, mímica, escultura, etc. E também falou sobre a linguagem mística. A linguagem mística entra linguagem verbal e linguagem não verbal, certo? E aqui nós temos tipo de linguagem verbal, né? Não fume, não verbal o símbolo, e aqui a mista, que é o verbal junto com a figura. Aqui nós temos o texto e a figura. E nós temos também o texto, os emojis, né? Que é a figura, que é a linguagem não verbal. Falando depois que eles falaram tudo da linguagem verbal, não verbal, a linguagem mista, eles viram. Isso aqui está na nossa apostila, tá? No caderno do aluno, que vocês foram pegar na escola. Vocês estão lembrados? Então, é essa apostila que vocês foram pegar na escola. Aqueles que não pegaram, por favor, pode ir na terça-feira e terça e quinta-feira, das 10 horas às 15 horas, tá bom? Retirar na escola. Essa é a primeira imagem foi a protótipo, né? De Leonardo da Vinci, que foi no século XV a XVI. O que é um protótipo? É um projeto, né? É uma coisa que é um projeto que é feito para teste. E essa outra imagem aqui, nós temos o disponível dirigível número 1, que foi como se fosse um balão. E aqui nós temos uma espécie. O que vocês acham? Parece que é uma caixa, uma coisa, né? Fora do comum, mas não, esse é um avião 14 bis. Vocês já viram falar nesse avião 14 bis? Quem será que foi o precursor desse avião? Vocês sabem de quem eu vou falar? Vocês imaginam quem seja? Vou falar para vocês quem é. O Santos Dumont. E hoje nós vamos ter na nossa sala de aula, porque para mim agora o WhatsApp para nós virou uma sala de aula, certo? Nós vamos ter a nossa linda, maravilhosa Sidneia, que fica na sala de leitura, né? Que agora ela está totalmente também virtual. E ela vai colocar para nós um vídeo sobre a vida do Santos Dumont. E foi falado também lá no Centro de Mídias do relógio de bolso, lembra? Que, pela curiosidade, na curiosidade sobre a vida de Santos Dumont,
Ele foi o inventor do relógio de pulso, né? De pulso. De pulso que ele foi. Antigamente era o relógio esse daqui, ó, de bolso. Só que ele inventou o relógio de pulso porque quando ele estava pilotando o avião, não tinha como ele ficar tirando do bolso, entenderam? Aí ele inventou o relógio de pulso. Então, porque ele precisava cronometrar o tempo de voo dos seus inventos durante as experiências. E naquele tempo os relógios ficavam no bolso, presos por uma corrente. Então, como vocês não são dessa época, meu pai, que ele era militar, tudo, mas ele usava esse tipo de relógio. Então, eu cheguei a conhecer. Mas muitos de vocês não. Ou nenhum, né? Essa aqui é a apostila que eu estava falando para vocês, tá? São Paulo faz escola, caderno do aluno, volume 2 parte um. Eu baixei aqui, pedi para o meu filho baixar. Só que nós estamos. A nossa é na página 19. É aqui, página 19. Não, 19, não, 21. Então, ó, como eu falei para vocês, olha lá, o que é o que é? Nem tudo que voa é pássaro. Então, está aqui as imagens. Está aqui as imagens, tá? Do protótipo, do dirigível e do 14 bis. E tem três perguntinhas. O que essas fotos retratam em comum? O que será que elas retratam em comum? Pense e responde, tá? As características dos objetos fotografados podem revelar a origem deles e a época em que foram produzidos? Você acha que os objetos fotografados podem revelar a origem deles? É sempre sim, né? A foto antiga. C. Quem são os inventores desses objetos? Quando e onde viveram? Vocês vão pesquisar, tá? Eu vou falar sobre hoje o Drummond. Mas do Leonardo da Vinci, vocês vão pesquisar, tá bom? Para falar aqui de onde ele veio e quando e onde viveram, tá bom? Por favor. Aí na atividade 2 é um texto, né? E que antes do texto, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês já viram falar desse gênero biografia? Biografia é a história escrita da vida de uma determinada pessoa. Como gênero literário, a biografia é uma narração da história, da vida de uma pessoa ou de uma personagem, tá? Geralmente é escrita na terceira pessoa. Já a autobiografia, não, é quando o autor expõe sua própria história e aí se escreve-se na primeira pessoa, tá bom? De maneira geral, uma biografia contém as seguintes características. É um texto do tipo narrativo, os acontecimentos são, em geral, narrados de maneira cronológica. Ele, como eu disse para vocês, pode estar escrito em terceira pessoa ou em primeira pessoa, se for a autobiografia, tá? E como eu disse para você, biografia é a partir de um estudo documental profundo sobre a vida e a época de uma determinada pessoa. E autobiografia, o que é autobiografia? O autor fala sobre si mesmo, narrando os acontecimentos mais marcantes de sua vida ou enfocando uma experiência específica, tá? Tudo bem? E como eu disse para vocês aqui, a Sidneia, ela vai enviar esse vídeo na nossa sala de aula. E ela tem outros livros também que vocês podem pesquisar outras biografias de outros autores, tá? Ela vai estar sendo a nossa parceira, né, na sala de leitura, né? Como sempre teve conosco presencial, ela também agora está no
virtual, tá? É um pássaro? É o super-herói? Não. É o 14 bis. Quem, quem não olhou para o céu um dia e pensou como seria voar? Quem não lançou um aviãozinho de papel na expectativa de que ele desse uma volta no ar e aterrissasse depois de um voo rasante? É muito na sala de aula, né? Eles fazem aviãozinho e ficam jogando. Eu nunca soube fazer esse aviãozinho, gente. E quando eu fazia meus aviãozinhos, não dava esses rasantes, porque não saía perfeito. Quem não imaginou ser um super-herói, cortando os ares na luta contra o mal? Assim é a imaginação, né? É a imaginação. Pequenos gênios e seus grandes inventos mudaram o mundo. Leia o texto a seguir e conheça um desses pequenos grandes gênios. Então, aqui eles vão falar sobre uma criança, né? Que é um grande sonho de voar. Ele nasceu no 20 de julho de 1873, em Palmira, Minas Gerais. Alberto Santos Dumont, filho de Henrique Dumont, e Francisca de Paula Santos, era leitor de Júlio Verne. E desde criança sonhava em criar um aparelho em que permitisse fazer o que o homem voasse. Cresceu observando o voo e a constituição física dos pássaros. Então ele ficou observando a constituição física dos pássaros. Olha aí. Então ele chegou a visitar a França, a primeira vez em 1891, certo? Com a sua família. E foi nesse final de século que o motor a gasolina fez o sucesso nas exposições de Paris. E o jovem Dumont ficou fascinado. Em 1892, ele mudou-se para Paris, onde começou a construir balões. Em Paris, aprofundou nos estudos de mecânica e do motor de combustão. Seu primeiro balão, o Brasil, com apenas 15 quilogramas, ganhou altura, mas era dependente do vento para se movimentar, tá? A dirigibilidade chamava a atenção de Santos Dumont. E suas pesquisas seguiram nesse rumo até que ele construiu o dirigível número 1, primeiro em uma série de charutos voadores motorizados. O balão ganhou os céus no dia 20 de setembro de 1898, à altura de 400 metros. Está vendo que foi cronologicamente, data por data? Retornando ao ponto de partida e obedecendo perfeitamente as manobras de seu inventor. Outros balões nasceram. O dirigível número 3, por exemplo, foi construído já com motor a gasolina em 1901. Dumont também contornou a Torre Eiffel, né, que fica em Paris, pilotando o dirigível número 6. Na ocasião, ele participava de um desafio lançado pelo milionário francês aos construtores de dirigíveis. Aquele que conseguisse partir do campo de Saint-Cloud contornar a Torre Eiffel, né? E voltar ao ponto de partida em 30 minutos, ganharia 100 mil francos. Nosso inventor recebeu o prêmio Dust Show, e deu metade do dinheiro para seus mecânicos e auxiliares. A outra parte doou aos necessitados. Tá. O número 9 já era capaz de fazer o transporte de pessoas. O número 10 ganhou um tamanho bem maior que os anteriores e passou a ser chamado de dirigível ônibus. No percurso inventivo de Dumont, surgiu em 12 de novembro de 1906 o 14 bis, dotado
com um motor de 50 HP, que é horsepower, de potência, partiu do Parque de Bagatelle, em Paris, atingindo a altura de 6 metros em um percurso de 220 metros. Por esse feito, Santos Dumont ficou conhecido como o pai da aviação. Em 1908, Santos Dumont construiu o Demoiselle, que serviria de modelo a outros projetistas, e a Aeroplans. Dumont encerrou a sua carreira de inventor e projetista em 1910. Passou então a supervisionar as indústrias que surgiram na Europa. Doente, resolveu voltar ao Brasil, só que ao ver seu invento ser usado em dois conflitos, na Primeira Guerra Mundial e na Revolução de 32, ele ficou muito decepcionado e triste. Dumont faleceu no Guarujá no dia 23 de junho de 1932, em decorrência de esclerose múltipla e depressão. Depois de nós lermos esse texto, o texto que você oferece, o texto que você leu, oferece algumas informações sobre a vida e a obra do inventor e escritor brasileiro Santos Dumont. As características deste gênero textual possibilitam identificá-lo como conto, reportagem, lenda ou biografia. Estão lembrados que a biografia é uma lenda, é uma reportagem ou é um conto? Lembra que esse texto que nós lemos foi a história escrita da vida de uma determinada pessoa, que foi de Dumont. 2. O que é preciso conter no gênero textual biografia? Aí você vai voltar ao texto, grifar lá e ver quais as informações, tá? Aí você vai colocar aqui nesse quadro nome completo, data e local de nascimento, data e local de falecimento, filiação, ele é filho de quem? Quem é o pai, quem é a mãe dele, certo? Como ele é conhecido, principais contribuições à humanidade, o que ele contribuiu para nós e outras informações importantes sobre a vida e obra dele. Como eu falei para vocês, a curiosidade, né? Que ele inventou também o relógio de pulso. E essa perguntinha aqui está assim, ó. Para completar os quadros, não copie as informações do texto. Utilize suas próprias palavras. Você sabia que o Dumont contornou a Torre Eiffel pilotando? O que ele estava pilotando? Aí vocês colocam suas palavras, né? Ele estava pilotando, olha, está aqui o desenho que estava pilotando, lembram? E você sabia que o 14 bis, olha, o 14 bis, lembra que eu estava lendo lá, que ele tinha um motor de 50 HP, que é em 12 de novembro de 1906, Santos Dumont conseguiu voar com ele. É por aí, tá bom? E aqui nós não vamos passar para outra página, porque vai ficar na próxima aula, certo? E eu gostaria que vocês fizessem uma atividade. Eu gostaria que, além de vocês respondessem essa daqui que eu te falei para vocês, e depois que vocês responderem, por favor, me enviem no PV. E qualquer dúvida também pode me chamar, que eu tiro as dúvidas. Eu gostaria que vocês produzissem um texto de biografia ou a autobiografia, né? Ou biografia de alguém que vocês conhecem, ou algum autor, até o pai, a mãe, ou a avó, e que vocês quisessem escrever. Pode também colocar imagem, tá? Fotos, tá bom? E como eu disse para vocês, a Sidneia vai nos apoiar e vai estar na sala de leitura virtual. Vocês podem estar com ela no grupo, tá? Do WhatsApp, que ela vai indicar para vocês os livros, as biografias, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus e muito obrigada.